Já participou de uma entrevista ao telefone e ao desligar a ligação, você não sabia o nome da empresa, você não sabia se participaria de uma próxima etapa do processo seletivo, se não, e você ficou completamente perdido, esperando uma nova ligação, um novo contato da empresa e nunca ocorreu? Se isso já aconteceu com você, ou até mesmo se não aconteceu, saiba que você pode receber aí uma ligação de uma entrevista por telefone. Eu sou a psicóloga Andréa Marinho, vem comigo que eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Vamos lá! Afinal de contas, por que acontece a entrevista por telefone? Ela ocorre em todas as entrevistas, em todos os processos seletivos, para todas as empresas? Não. E por quê? Bom, basicamente, a entrevista por telefone, ela ocorre como uma forma de triagem, uma forma de alinhamento de perfil. O recrutador, ele quer conferir algumas informações do seu currículo para garantir que você realmente tem um perfil aderente àquela oportunidade. E qual que é o objetivo disso? Gente, um dos principais objetivos é tempo, otimização de tempo. Imagina, o recrutador chama você para entrevista presencial, você tem o deslocamento, o recrutador ele precisa fazer uma entrevista mais longa, até por respeito a você, e aí de repente na primeira pergunta que ele te faz, presencialmente ele percebe: essa pessoa não tem o perfil da empresa. Então é por isso que muitos recrutadores eles fazem essa entrevista por telefone. Então é uma entrevista que pode ser super rápida, às vezes para confirmar uma informação básica, de, por exemplo, o nível de escolaridade, o nível de estudo acadêmico, enfim. E aí, muitas vezes a pessoa coloca, por exemplo, para vagas operacionais é muito comum, a pessoa coloca lá ensino médio. E aí o recrutador pensa, é completo ou não é? E aí eu não posso contratar, devido às regras da empresa, alguém com o ensino médio incompleto. Então eu preciso entrar em contato e confirmar essa informação. Mas às vezes é uma entrevista um pouquinho mais minuciosa. Ainda que seja rápida, ele vai conferir mais informações. Normalmente informações técnicas, mas mais pra frente eu vou te falar algumas perguntinhas comportamentais, né? Algumas perguntas gerais que o recrutador também pode fazer para você. Mas vamos seguir o fluxo aqui. Bom, então você já sabe para que serve a entrevista por telefone. Aí vamos para a nossa segunda dica. Segunda dica é: se você está se aplicando a alguma vaga, o ideal é que você fique completamente atento ao seu telefone. E por que isso? Porque, pare e pensa comigo, a rotina do recrutador, ele recebe centenas de currículos, milhares de currículos, muitas vezes, dependendo da vaga, isso é uma verdade. E dependendo da quantidade de vagas que ele está realizando, né? A quantidade de processo seletivo. Então, há muita diversidade de currículos. Então o recrutador ele busca ganhar tempo, né? Ele não vai passar o dia todo, toda hora ali tentando o contato com um currículo específico. Ele vai passar para o próximo currículo, vai tentar ali algumas vezes, não conseguir o contato, vai para o próximo. Então é por isso que é importante ficar 100% atento ao seu celular e atenda a todas as ligações. Não deixe no silencioso, tá? Eu mesma já fiz isso muitas vezes, de ter vários currículos à minha disposição e como eu fazia grande fluxo de vagas, principalmente uma época vagas operacionais, eu tinha muitos currículos à minha disposição e eu precisava ganhar tempo. Então, se eu tentava falar com a pessoa, não conseguia, tinha uma dificuldade, eu tentava mais uma, duas vezes, então assim, mais 3 vezes no máximo. Às vezes tentava num momento diferente ali, porque eu realmente pensava, poxa, essa pessoa deve estar precisando da oportunidade, mas eu não passava disso, gente. 3, 4 contatos ali no meu momento de ligação e se eu conseguisse o número de pessoas suficiente para aquele processo seletivo, aquele currículo, ele ficava para um outro momento, uma outra ocasião. Então, o telefone aí o tempo todo ligado, tá? Terceira dica: está buscando uma oportunidade de emprego, uma recolocação profissional? Você precisa ter o seu currículo o tempo todo em mãos.
Mas Andréia, eu só fui na padaria e aí eu não estou com o meu currículo. Ok, mas e se o recrutador liga nessa hora? E aí você fica perdido sem ter ali um guia, né? Por mais que você já saiba da sua experiência, muitas vezes as pessoas, eu percebo que elas respondem no automático. Ah, então você ficou tanto tempo nessa empresa, depois você foi para a empresa tal, saiu da X, foi para Y, e a pessoa, é isso mesmo. E aí ela não está nem com o currículo nas mãos, ela está confirmando tudo, e é importante que você tenha o seu currículo. Se você é homem, esteja sempre dentro da sua carteira. O homem não costuma sair sem a carteira, deixa ele todo dobradinho mesmo. É só para que você tenha ali ele de fácil acesso caso você receba a ligação. Se você é mulher, deixa sempre na bolsa ou até na carteira mesmo, porque a mulher troca de bolsa, né? Então assim, leve sempre. E leve caneta também, porque você pode fazer uma anotação até mesmo no verso do currículo. Não tem o papel, anota no verso. E que tipo de coisa que você pode anotar? De repente o recrutador ele já agenda uma etapa do processo seletivo com você, ele já quer te passar as informações de endereço, de horário, de dia, enfim. Há muitos recrutadores que ainda fazem dessa forma. E aí depois eles encaminham por e-mail. Mas é sempre bom você ter ali uma caneta também de fácil acesso, tá? Próxima dica é: tenha uma breve apresentação. Sabe aquela pergunta famosa da entrevista, que toda entrevista começa com aquela bênção de pergunta que é: me fale sobre você, ou me conte um pouco sobre a sua trajetória profissional? É ela que você precisa ter na ponta da língua, só que reduzida, tá? Então, assim, você precisa ter ali uma apresentação de 1 a 2 minutos no máximo, tá bom? Caso o recrutador ele faça essa pergunta para você. Há vezes que ele não vai fazer, que realmente é só uma confirmação de algum requisito técnico, mas é importante que você tenha isso no papel, treinado, para que você fale com mais naturalidade e confiança, tá? Um outro ponto importante é, se você está concorrendo a alguma vaga, e se for possível, é claro, né, se não for uma vaga, por exemplo, confidencial, que você já saiba alguma coisa a respeito da empresa, porque o recrutador pode fazer perguntas específicas a respeito disso, como, por exemplo, por que você quer trabalhar nesta empresa? Ou me fale um pouco a respeito do que você sabe da empresa. E aí, se você não souber nada? Então, assim, se ele divulgou a vaga confidencial, ele não vai fazer essa pergunta. Mas se não foi confidencial, essa pergunta pode surgir. Então, fica atento, viu? Próxima dica é: recebeu a ligação? Busque imediatamente um lugar mais tranquilo para que você possa conversar. Se estiver em casa, vai para um ambiente onde não tem ninguém, sinaliza para a família fazer silêncio para que você consiga se concentrar completamente ali. Inclusive, busque eliminar distrações, né? Às vezes tem um filho pequeno que está perto, sinaliza para a esposa, para quem puder ajudar ali para cuidar, é um animal de estimação, enfim, foca totalmente naquela ligação. Se você estiver na rua, André, eu estava no transporte público naquele momento e estava muito barulho, enfim. Gente, vocês podem negociar, pensem nisso, né? Pensem ali imediatamente quanto tempo vocês precisam. Vão descer no primeiro ponto de ônibus, por exemplo, vocês vão precisar de quê? De 5 minutos? Ou de repente você sabe que você está num lugar que é muito movimentado e você precisa de um tempo maior para chegar em casa, então peça ao recrutador, né? Fale: olha, eu não estou conseguindo te escutar com clareza. Você pode me retornar daqui 1 hora, daqui 10 minutos, enfim, avalie quanto tempo você precisa, negocie com o recrutador, que na verdade é algo comum de se acontecer, tá? Muitas pessoas, elas acabam se prejudicando por conta disso. Elas acham que não podem, que não tem essa flexibilidade de negociação, e aí elas se perdem, não escutam o que o recrutador está falando e no fim da ligação elas falam: não acredito, eu não tive sorte. E não foi isso, na verdade foi a falta da pessoa, né, de ter ali a falta de habilidade da pessoa de ter ali a capacidade de negociação com o recrutador. Então, negocie se for necessário, mas só se for necessário, tá, gente? Outra coisa que acontece muito é a questão de que não temos olho no olho na ligação, né? Então, muitas vezes, o tom de voz, a maneira como a pessoa fala, ela acaba se desclassificando aí.
Então eu cansei de ligar para candidatos que eram arrogantes no telefone. Mas para qual vaga é? Mas para qual empresa que é? E você sente o tom de voz da pessoa que ela tá irritada com você, né? Mas qual que é o salário? Gente, tem um momento certo. É como se você estivesse na entrevista com o recrutador. Então você não pergunta de cara qual é o salário, qual é isso, qual é aquilo, quais são os benefícios. Primeiro, entenda, tá? Responda tudo. Aí sim, se o recrutador não falar, você pode perguntar: você tem como me falar um pouquinho mais a respeito dessa vaga, a respeito dessa oportunidade? Né? Tudo pode ser falado, depende da forma como é falada. Aí já entra uma outra dica importante, que é a sua postura. É muito interessante, tem vários, você pode testar, tem pesquisas, enfim, é sabido por todos que quando a gente fala ao telefone, se a gente falar sorrindo, a outra pessoa, ela sente o nosso tom de voz, ela consegue perceber que estamos sorrindo, que estamos felizes naquela ligação, a gente não precisa gargalhar. Então, a nossa postura, ela também faz essa diferença. Então, se você está sentado, extremamente relaxado, largado, né, isso vai transparecer do outro lado. Então, qual é a posição que te deixa mais confiante para você falar ao telefone, mais seguro? Por exemplo, se eu estiver tensa em uma ligação, se for uma ligação super importante, o que eu faço? Eu falo andando, caminhando no ambiente que eu estiver, eu fico indo para frente, para trás, dou uma voltinha e isso me deixa segura de falar ao telefone, do que se eu ficasse quietinha, como se eu ficasse insegura e acuada. Então, como que você se sente bem? É sentado, confortável? É andando? É de pé, parado? Enfim, analise isso, coloque em prática porque faz toda a diferença. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do vídeo, mas ainda não chegamos, ainda tem dicas importantes, aguarda só mais um pouquinho. Mas desde já eu quero te convidar, se você gostou desse vídeo, que você deixe o seu like. Se você ainda não está inscrito no canal, convido você, venha fazer parte dessa comunidade. Tem vídeos novos toda semana e convido você também para já deixar aqui os seus comentários, que eu vou ter a maior satisfação de respondê-los, ok? Então vamos à próxima dica. A próxima dica é algumas perguntas que você precisa se preparar, porque elas são comuns na entrevista por telefone, que são o seguinte: por que você quer trabalhar nessa empresa? O que você sabe a respeito da empresa? O que mais te interessa nessa vaga? E se você estiver concorrendo a uma vaga de liderança, pode surgir a questão de qual a sua experiência com gestão de pessoas? Como é seu estilo de liderança? Então essas são as perguntas mais comuns na entrevista por telefone, mas lembrando que tem muitas perguntas que você deve estar preparado. Quer me fale sobre você, pontos fortes e pontos fracos, enfim, dá uma geral aqui no canal, veja aí quais são as principais perguntas de processo seletivo e se prepare. E a última dica é, gente, ela é importantíssima. Você precisa garantir algumas informações para que você não fique às cegas, como eu disse lá no início do vídeo. Então, você precisa perguntar ao recrutador, por exemplo, tem alguma previsão de retorno desse nosso contato? Se haverá uma próxima etapa do processo seletivo? Se eu serei selecionado ou não para essa próxima etapa? É uma das perguntas, tá? A segunda pergunta que você precisa fazer é pedir o contato, ou o telefone ou o e-mail. Eu sugiro, particularmente, eu acho que é melhor o e-mail, e você pode falar o seguinte para o recrutador: ok, e você poderia me passar um e-mail de contato para que eu encaminhe para você um currículo meu atualizado? Eu fiz algumas atualizações e gostaria de encaminhá-lo para você? Pode ser? E aí você pergunta também o nome da pessoa. Aos cuidados de quem eu posso encaminhar? Então assim, você vai ter 3 coisas: saber se tem uma próxima etapa, se você vai ser contatado ou não. Você vai conseguir o contato da empresa para você encaminhar o currículo e depois você vai ter a oportunidade de pedir um retorno a respeito desse contato, caso o recrutador não contate você, e você vai saber com quem você falou, para você não ligar às cegas no RH da empresa. Você sabe o nome da empresa, vai ligar às cegas sem saber exatamente com quem você precisa falar, tá? Então, eu espero que você pegue todas essas dicas para que na próxima vez que você for contatado, ou na primeira vez que você for contatado para uma entrevista por telefone, você garanta aí um bom desempenho. Só uma observação, pessoal, independente, pode ser que você tenha, por exemplo, todas essas atitudes, e pode ser que o seu perfil ele não seja aderente. Por isso que é interessante você fazer essa pergunta, se você vai passar ali para a próxima etapa do processo seletivo ou não.
tá bom? Porque se de repente alguma coisa não corresponder, como por exemplo, o seu nível de conhecimento em determinado sistema, aí não tem jeito, né? Você vai ser desclassificado por questões técnicas e não comportamentais. Vamos suprir todo o lado aí comportamental para aumentar as suas chances. Bom, deixo aqui o meu grande abraço, boa sorte no processo seletivo em todas as etapas e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!